Mercadores da fé ou vendedores de ilusão? A partir deste vídeo vamos estar gravando uma série de mensagens relacionado ao tema denunciando os falsos profetas. Paz, povo abençoado, eu sou o pastor Petrúcio Marcos. Para mim é um privilégio imenso tê-lo aqui conosco no nosso canal. Que o Eterno de Israel abençoe tua vida e toda a vossa família com toda sorte de bênçãos. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, dá um like, ativa o sininho das notificações. Não se esqueça também de compartilhar os nossos vídeos para que muitas pessoas possam serem alcançadas através das ministrações que estamos sempre fazendo aqui no nosso canal, para que muitas dessas pessoas possam serem alcançadas, serem libertas através da palavra de Deus, porque nós entendemos que tem muitas pessoas escravas e reféns de líderes facciosos, de mercenários da fé, de lobos devoradores, como a Escritura Sagrada também nos ensina. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus através desse canal. Não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos, pois fazendo assim você estará nos ajudando a divulgar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mercadores da fé ou vendedores de ilusão? Eu quero ler um texto sagrado que é base deste tema que vamos estar trabalhando a partir de agora, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo de número 17, que nos diz assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. A pergunta que não quer calar é: o que significa o termo mercadejar ou mercadejante da palavra de Deus? O termo mercadejar, oriunda do verbo grego que significa corromper, adulterar ou falsificar. Essa palavra passou a se referir aos vendedores ambulantes corruptos ou aos homens trapaceiros que possuem inteligência e capacidade de enganar, conseguem vender como genuíno um produto inferior que é apenas uma imitação barata. Ou seja, muitos dos falsos apóstolos nos dias do apóstolo Paulo estavam se infiltrando na igreja na intenção de comercializar a palavra de Deus, ou seja, usá-la para ganho próprio, ou seja, financeiro. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, nessa segunda carta, melhor dizendo, o apóstolo Paulo ele usava os vendedores ambulantes que haviam naqueles dias, que andavam de porta em porta vendendo produtos falsificados. Eles traziam a ideia de que aqueles produtos eram produtos verdadeiros, mas que de fato, quando as pessoas compravam, eram produtos falsificados, pois eles usavam da inteligência, da sua retórica, para enganar as pessoas que compravam esses produtos. Eu vou usar aqui um exemplo bem simples aqui para nós. Por exemplo, você vai comprar um perfume que você sabe, digamos que custa R$400, e este perfume você compra de um vendedor que está vendendo num preço de R$100 ou R$50. Você sabe que o verdadeiro valor daquele perfume não é esse preço, mas você compra achando que está comprando um produto verdadeiro, mas de fato é um produto falso, pois a essência daquele perfume não tem nada a ver com o produto que é caro, conforme eu estou mencionando aqui. Eu estou usando apenas, simplificando aqui esse exemplo aqui para nós entendermos mais ou menos o que eu estou trazendo aqui para nós. Então,
o que é que acontece? Nos dias do apóstolo Paulo, Paulo usa a figura do vendedor ambulante daqueles dias na cidade de Corinto, e ele traz uma aplicação para o contexto espiritual, que é o caso da igreja, que é o nosso caso aqui, onde esses falsos apóstolos, falsos mestres, tinham se infiltrado na igreja, e eles estavam corrompendo a mente das pessoas, eles estavam trazendo o evangelho adulterado, falsificado para as pessoas, onde as pessoas da cidade de Corinto estavam acreditando naquelas falácias daqueles homens, pois eles usavam da inteligência que eles tinham e da capacidade de corromper as pessoas através de um falso evangelho. Esses homens trouxeram muitas dores de cabeça para o apóstolo Paulo, pois eles eram homens exploradores da fé, interesseiros da fé, mercenários da fé, homens mau caráter, que estavam dentro da casa de Deus, trazendo transtornos para o avanço e o crescimento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo teve muitos embates com esses falsos apóstolos, pois eles traziam mensagens que agradavam o ego das pessoas, pois eles não confrontavam o pecado das pessoas que estavam dentro da igreja, ao contrário do apóstolo Paulo, que sempre defendeu a fé cristã, sempre defendeu o evangelho, sempre defendeu Jesus Cristo, ao contrário desses homens que estavam trazendo transtornos para a obra de Deus. Mas o que são os mercadejantes da fé? Eu sei que eu já trouxe aqui uma explicação, mas o que significa os mercadejantes da fé? São os exploradores da fé, são aqueles que utilizam a fé cristã como meio de enriquecimento pessoal, seja através de vendas de objetos ungidos, da cobrança de altos dízimos e ofertas, ou da disseminação de falsas doutrinas que prometem prosperidade em troca de contribuições financeiras. Nós vemos nos dias atuais mercenários da fé, falsos profetas, explorando a fé das pessoas. Eu sei que muitas pessoas têm se tornado refém desses líderes, tanto homens quanto mulheres. Não é só homens não, mulheres também, investidos de autoridade, e muitas dessas pessoas têm falsificado o evangelho, têm adulterado o evangelho, pregado um evangelho de facilidade para muitas pessoas nos dias atuais. Nós vemos as indulgências modernas como sal grosso, como podemos dizer que vassoura ungida, e tantas outras coisas que eu poderia citar aqui que vocês têm visto nesses últimos dias. Então, quando você participa de uma igreja que é onde o líder espiritual começa a trazer falsas doutrinas, começa a comercializar a fé, começa a explorar a fé das pessoas, exigindo dízimo, exigindo ofertas, exigindo votos, exigindo coisas que você vê que não está na escritura, saia fora dessa igreja enquanto é tempo, porque você está sendo liderado ou liderada pelo impostor ou uma impostora, ou seja, pelo um falso profeta ou uma falsa profetisa. Deus, ele nos alerta através da sua palavra. Quando Paulo disse que ele não era como muitos mercadejantes que havia naquela época, é porque Paulo não se comparava com eles, é porque Paulo não estava no pé de igualdade deles. Paulo, ele passou praticamente a maior parte do seu ministério combatendo as heresias, as falsas doutrinas, os falsos mestres, falsos apóstolos, impostores que havia nos seus dias. E hoje não é diferente. Nós estamos fazendo aqui o mesmo através desse vídeo e através de outros vídeos que nós vamos estar gravando aqui, confrontando, combatendo os exploradores da fé, refutando essas falsas doutrinas que existem nos dias de hoje, sobretudo a teologia da prosperidade. Bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Segundo, eles falsificam a mensagem, trazendo sempre o lado positivo do evangelho, emitindo temas como pecado,
arrependimento, inferno, salvação ou o juízo. É muito provável que você não veja um explorador da fé, um impostor, um falso profeta, um falso pastor pregando contra o pecado, pregando sobre salvação, pregando o juízo de Deus. É difícil você ver um falso apóstolo, um falso pastor, um falso profeta abordando esses temas, porque eles pregam o evangelho da conveniência, o evangelho da facilidade, porque eles não estão interessados de pregar contra o pecado das pessoas, porque o interesse deles está no dinheiro que está no bolso das pessoas, certo? Porque a intenção desses homens é adquirir bens materiais e riquezas através da igreja. Eles querem usar o evangelho, eles querem usar a igreja, os talentos e os dons que eles têm para crescerem na vida, ou seja, para usarem tudo isso como trampolim para crescerem na vida. Se você está dentro de um contexto religioso, onde o líder espiritual não confronta o seu pecado, o meu pecado, saia fora dessa instituição religiosa, porque Deus não está nesse lugar. Evangelho é confronto, evangelho confronta nossos erros, nossos pecados. Por esse motivo, esses líderes que eu estou mencionando aqui, eles não pregam contra o pecado. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver pregando contra o pecado, que nós temos que estar confrontando o pecado das pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que esses homens e essas mulheres não confrontam o pecado das pessoas, porque a intenção deles é agradar as pessoas através de suas mensagens, ok? E também nós temos a questão do foco no lucro, certo? Foco no lucro, ou seja, o objetivo principal dos mercadores da fé é o lucro financeiro e o acúmulo dos bens materiais. Se você participa de uma instituição religiosa, onde o líder espiritual só visa dinheiro, só visa bens materiais, só prega bens materiais, só prega o lucro, saia dela enquanto é tempo, porque você está numa falsa igreja, sendo liderado pelo falso profeta ou um falso pastor. Nós temos que abrir os nossos olhos em relação a essas questões. E 4, manipulam a fé das pessoas. Eles se aproveitam da boa intenção das pessoas que buscam orientação espiritual e promovem um ambiente de engano e manipulação. Eu tenho a seguinte opinião comigo. Eu sei que muitas pessoas elas não têm o conhecimento bíblico que talvez eu tenha, que talvez você tenha, que outras pessoas tenham. E o que me chama a atenção é que muitas das vezes as pessoas elas gostam também de serem enganadas. Porque Osés capítulo 4, versículo 6, lá a parte B do versículo vai nos dizer que o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Mas se você pegar a parte A do versículo, os sacerdotes que haviam naquela época estavam rejeitando o conhecimento, não estavam ensinando para as pessoas, dentro do contexto lá do livro do profeta Oséias, a lei do Senhor, a Torá, o Velho Testamento para as pessoas. Por esse motivo Deus estava condenando a conduta e a maneira como aqueles sacerdotes estavam levando a vida deles, uma vida de pecado, uma vida de negligência e de omissão em relação à Escritura Sagrada. Então o que é que acontece? Muitas pessoas elas são enganadas por falta de conhecimento, porque elas não procuram examinar a Escritura Sagrada. Eu digo que muitas das vezes os cristãos protestantes brasileiros, não são todos, mas a maioria não gosta de estudar a palavra de Deus, não gosta de examinar o livro do Senhor. Por isso que muitas pessoas estão sendo enganadas, por isso que muitas pessoas estão sendo ludibriadas, manipulando a fé dessas pessoas, os falsos profetas, e elas gostam de ser enganadas, porque o falso profeta, ele lança iscas para as pessoas. E quais são as iscas? Você que está com a sua empresa no vermelho, você que seu esposo deixou a esposa, você que foi acometido com a doença incurável, qualquer tipo de coisa, você que está em dificuldade financeira. Então geralmente os falsos profetas vão trabalhar
dentro de uma psicologia e dentro de uma retórica, porque eles têm essa inteligência, eles têm essa capacidade de ludibriar, de manipular e de enganar as pessoas através de temas que eles trabalham dentro de suas denominações, e muitas pessoas são atraídas com um peixe que são fisgados através dessas iscas que eles lançam, e eles fisgam essas pessoas, né? Dentro de uma metáfora que eu estou usando aqui. Então, nós temos que abrir os nossos olhos. Eu sei que não só eu, mas muitas pessoas têm denunciado esses impostores, esses falsos profetas, porque é lastimável ver nos dias de hoje multidões e mais multidões dentro dessas instituições religiosas, e que muitas das vezes essas pessoas estão ali não porque elas estão atrás de Cristo, mas elas estão ali, muitas delas, atrás de aliviarem suas dores, através de terem uma vida financeira acima da média, através de uma cura de uma doença, através de um esposo que deixou a esposa, ou a esposa que abandonou o esposo, e uma série de coisas que eu poderia citar aqui. Não estou dizendo que todas as pessoas que frequentam esses lugares são mal intencionadas, certo? Porque eu vou estar generalizando, mas a maior parte são pessoas mal intencionadas. Tem pessoas bem intencionadas? Tem, mas os líderes espirituais dos dias de hoje, sobretudo os falsos profetas, são mal intencionados, são pessoas de mau caráter mesmo, porque usam da religião, usam da fé para adquirirem dinheiro e bens materiais. Que o Eterno te abençoe. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, não esqueça disso. Vamos ajudar outras pessoas a saírem do engano, a saírem dessa escravidão, desses mercenários da fé. Amém? Que o Eterno vos abençoe em nome de Jesus.